Boa noite, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou tratar com vocês de história. Eu vou contar um pouco da história das festas juninas. Vocês já se perguntaram por que fazemos festas com comidas e danças tradicionais sempre no mês de junho? As festas juninas são comemorações que homenageiam os dias de três santos católicos: Santo Antônio, São João Batista e São Pedro, cujos dias são dias 13, 24 e 29 de junho, respectivamente. Elas tiveram origem na Europa e foram trazidas pelos portugueses durante o período colonial. Já no século XVI, comemoravam-se festas de santos católicos no mês de junho, sobretudo no nordeste do nosso país. Daí que possivelmente é lá que a tradição das festas juninas é mais forte. Contudo, apesar da relação dessas festas com a Igreja Católica, a origem das festas juninas é anterior à era cristã. Em toda a Europa pré-cristã, os povos pagãos tinham o hábito de festejar o solstício de verão. Lembremos que a Europa fica no hemisfério norte. Enquanto no Brasil as festas juninas acontecem no início do inverno, na Europa é o contrário. Lá elas acontecem no início do verão. O solstício de verão é o primeiro dia dessa estação e é o dia mais longo do ano, ou seja, é o dia em que o sol permanece mais tempo no céu. Vários povos da antiguidade aproveitavam esse detalhe astronômico para fazer rituais de fertilidade nesse dia, pedindo sobretudo fartura nas suas colheitas. Lembramos que o plantio geralmente era feito na primavera, ao passo que a colheita acontecia no fim do verão e início do outono. Logo, fazia sentido suplicar aos deuses, sobretudo o Sol, que para esses povos pagãos era o maior dos deuses, que protegessem suas colheitas durante o crescimento das plantas que foram cultivadas. Essa tradição pagã perdurou mesmo após a cristianização da Europa. Então, lá por volta do século X, a Igreja Católica resolveu cristianizar essa festa pagã. Se antes ela era associada ao solstício de verão e ao próprio Sol, a partir daquele momento ela seria associada a importantes santos da Igreja Católica. O interessante é que os indígenas brasileiros também tinham o hábito de realizar festejos ligados à fertilidade e agricultura no solstício de inverno. Lembremos que o solstício de inverno no hemisfério sul, onde fica o Brasil, coincide com a data do solstício de verão do hemisfério norte. Logo, os indígenas brasileiros tinham o hábito de festejar no mesmo período em que os portugueses festejavam. Com a chegada dos jesuítas, o caráter religioso dos festejos juninos dos portugueses se fundiram com os costumes indígenas, gerando o tipo de festa junina que temos no Brasil. É por isso que, em geral, essas festas apresentam, por um lado, um ritual cristão ligado à fertilidade, ou seja, aquela encenação da quadrilha com o casamento, ao passo que nessas festas são consumidos pratos feitos com alimentos típicos dos indígenas, sobretudo o milho, a mandioca e o amendoim. No início, as festas juninas eram chamadas de festas joaninas, em referência a São João. Nesse momento, os festejos tinham caráter eminentemente religioso e solene. As procissões e orações entoadas ao santo ocupavam o ponto alto da celebração. Com o passar do tempo, contudo, esse caráter religioso foi se esvaziando e essas festas, rebatizadas de juninas, em referência ao mês em que ocorrem, ou seja, o mês de junho, foram ganhando forte apelo popular. Existem festas juninas em praticamente todo o Brasil. Contudo, as festas juninas mais tradicionais acontecem anualmente em importantes cidades do interior do Nordeste, como Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco. Essa interiorização do festejo fez com que mais um elemento fosse incorporado à tradição da festa junina no Brasil, o caipira. No passado, em que a maior parte da população vivia no campo, os povos da roça se reuniam no arraial, que era como se chamava o pequeno povoado ao redor da igreja da comunidade, com suas melhores roupas para festejar os santos juninos.
Hoje em dia, a forma tradicional de falar, de se vestir e até de enfeitar o ambiente da festa junina recupera justamente essas tradições caipiras, mesmo quando a festa se realiza numa grande cidade. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!